55 anos de idade, jornalista formado, com pós-graduação em ciência do esporte, especialização em futebol, quase 10 anos trabalhando na televisão, cerca de 20 anos na arbitragem, 3 Copas do Mundo, Olimpíadas, Libertadores, dezenas de outras competições. Um dos maiores árbitros da história do Brasil e hoje referência na análise. Carlos Eugênio Simon está com a gente. Boa tarde, Simon. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Boa tarde, uma satisfação enorme falar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Estou aí à tua disposição, as perguntas que você fizer e eu tiver condições também de respondê-las, farei com a maior satisfação. Ótimo, vamos lá então, Simon. Para início de conversa, não tem como não te perguntar da origem. De que forma tudo começou? Tua trajetória no futebol, o que te levou à arbitragem no momento em que um jovem gosta de jogar bola? Detalha pra gente teus primeiros passos. Exatamente, eu concordo contigo. Todo guri que nasce aí no interior do nosso estado, até mesmo na capital e no nosso país, sonha em ser jogador de futebol. Eu também tive esse sonho. Eu nasci na cidade do Braga, na região do Alto Uruguai, noroeste do estado, uma família de 5 filhos, né? Minha mãe dona de casa, meu pai professor, e aí eu comecei a trabalhar desde cedo. Se mudamos para 3 Passos, depois para Passo Fundo, e todos trabalhavam para ajudar em casa. Eu sonhava em ser jogador de futebol, e até em 1978, eu tinha 12 anos de idade, eu ganhei uma competição no estado, que valia para o estado todo do Rio Grande do Sul, um refrigerante fez esse evento, e eu fui o melhor jogador da época, tinha que fazer umas tarefas individuais, eu consegui uma pontuação máxima no Rio Grande do Sul, da qual eu tive a possibilidade de ir com meu pai infelizmente faleceu, há algum tempo já, mas na época ele me acompanhou, nós fomos no Rio de Janeiro jogar no Maracanã. Isso só para dizer que não era nem um perna de pau, é uma noção de futebol, e depois eu continuei jogando. Quando eu vim embora para Porto Alegre, que meus pais se mudaram para Porto Alegre, eu tentei fazer curso, eu já tinha 17 anos, eu tentei fazer curso no Grêmio, no Internacional, essas peneiras que não servem para muita coisa, porque tu joga 10 minutos, é muito difícil mostrar alguma coisa, e não passei. Eu fui passar num teste no Aimoré, em São Leopoldo, no São José, mas como eu já estava trabalhando, não tinha como ficar jogando futebol, então eu trabalhava e estudava. E por isso, na Escola Técnica Parobé, em Porto Alegre, onde eu estudava, teve um campeonato organizado pelo Grêmio Estudantil, eu organizei a minha série, era primeiro ano do 2º grau, e coloquei no campeonato. Nós fomos eliminados na semifinal da competição, por um árbitro lá, quiseram dar no ar, porque quem apitava era o cara do Grêmio Estudantil, não conhecia muito e tal, e acabamos perdendo, não é? E não tinha quem apitasse a final da competição, que ia ser realizada no sábado, os 2 terceiros anos iam decidir a competição. Não tinha quem apitasse. Fizemos uma reunião no centro estudantil, e aí um gaiato lá levantou e disse, por que o Simon não apita? O Simon é o melhor jogador que tem aqui e não tá nessa final. Aí eu, na hora também disse, pai, esse cara tá louco, aqui eu vou apitar o quê? Mas eu acabei, os caras, Simon, vamos terminar esse campeonato, nós organizamos, ó. Aí fizeram os apelos e tal, eu digo, tá, então tá bom, eu vou apitar esse negócio aí. Fui para casa, dia de semana e tal, fiz 2 cartões, o amarelo e o vermelho de papelão, consegui um apito, e apitei essa decisão. No Parobé tem um campo no interior do colégio, e torcida em volta, tem espaço, muito bom o campo. Outro dia, algum tempo atrás, eu fui homenageado no Parobé, eu estive lá, o campo continuou no mesmo lugar, foi onde eu comecei a apitar. E aí eu apitei o jogo, tá? Dentro do meu conhecimento, obviamente, que eu tinha das regras, que eram mínimos, o que todo mundo sabe, o beabá, não é, da arbitragem, das regras e tal. Eu apitei, ninguém quis dar no árbitro, terminei o jogo, uma equipe foi campeã. Quem estava assistindo o jogo era o professor de Educação Física, que foi árbitro dos bons, foi aspirante à FIFA, Luiz Cunha Martins, que apitou muito tempo futebol aqui no Rio Grande do Sul. Terminou o jogo, ele me chamou num canto e disse, Simon, eu vi tu apitar aí, cara, tu leva jeito para ser árbitro.
na federação está organizando um curso lá. 1984 eu tinha 18 anos, e está organizando um curso de arbitragem, por que tu não faz? Eu, como vim do interior, né, e trabalhando desde cedo, dos 13, 14 anos e tal, com muita determinação, eu não sou daquele sujeito de ficar esperando a água cair do céu. Se a água não cai, tu vai lá na lama, na terra, buscar água. Não tem que ficar se queixando. No céu, como dizia minha avó, com perdão da expressão, só cai água e titica de passarinho. E eu fui. Então eu trabalhava, eu estudava e eu fui fazer o curso na federação. Fiz o primeiro curso em 84, que me possibilitou a trabalhar no Amador da capital. Em 86 eu fiz outro curso, que me possibilitou apitar aí em Taquari, Tapera, Livramento, São Borja, interior todo, aonde eu ia, passei boa parte, não é, já da minha juventude, aí, por 18, 19, enfim, trabalhando, e no sexta-feira viajar sexta, voltava segunda de manhã, voltava domingo, essa função toda, e fiquei nisso até 1992, quando eu comecei a apitar profissional. Então, assim começou a minha trajetória, e depois todo mundo já sabe. Olhando com todo o sucesso que você fez e que ainda faz hoje na televisão, as pessoas podem pensar que é fácil, mas você mostrou que foi pelhada para conseguir chegar nessa trajetória de hoje. E a faculdade de jornalismo entrou em que momento da tua vida? Ainda hoje a profissão de árbitro ela não é regulamentada no Brasil. E naquele começo, lá nos anos 90... era possível viver só com essa renda? Era inviável? Como tu fazia para manter tua preparação física naquela época? Eu treinava bastante, não é? Trabalhava no Unibanco e sempre treinei muito. Treinei, jogava e sempre tive um bom condicionamento físico, mas claro que eu fui aprimorando. Então, na época, ali pelo fim da década de 80, eu fazia educação física, o curso de educação física, na Unicinos, e jornalismo na PUC. Eu não tinha condições, evidentemente, de pagar as duas universidades. Eu tinha um plano do governo na PUC, na época, da Caixa Federal, um financiamento, e no outro eu pagava do próprio bolso, que eu não consegui concluir. Infelizmente, não consegui concluir o curso de educação física, fiz 2 anos e tal, e na época até eram 3, e depois eu fiz um curso mais tarde no IPA, que é Ciência do Esporte, não é? Mas aí eu fiquei no jornalismo, porque também gosto muito da profissão, sempre gostei, e eu tinha esse financiamento da Caixa Federal, onde eu concluí o curso na PUC. Em 1992, em janeiro, foi a graduação. Então, paralelamente a isso, eu treinava, eu apitava no final de semana, que era um bico ali que eu pegava uma grana, sábado, domingo, né, comecei apitando juvenil, juniores, depois o amador, fiquei 5, 6 anos no campeonato amador, né, e viajando por esse interior todo, e aí começou a pintar essas oportunidades, 92, 91 segunda divisão, 92 o gauchão, 93 eu já fui elevado a árbitro da CBF, e aí fui sempre treinava sozinho, a vida do árbitro é muito solitária, ele treina sozinho, e como você falou, é um absurdo, eu sempre fui um defensor ferrenho da profissionalização. O futebol é um grande negócio que envolve milhões de dólares. E o árbitro é aquela figura amadora até hoje. Né? O árbitro está desempregado, ele é professor de educação física, jornalista, advogado. Enfim, hoje a mesma situação, tal qual era, continua. Então, eu treinei muito, não é sozinho. Depois, na década já de 2000, fui presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, eleito com 93% dos votos. Eu fiz um mandato todo voltado para a categoria. Eu consegui o CET, que é o Centro de Treinamento Público ali do Estado, em Porto Alegre. Então, terça e quinta, eu coloquei um professor de educação física, massagista, todo um pequeno aparato para os árbitros do Rio Grande do Sul, que pelo menos tinha uma orientação para treinar. Mas também isso aí já acabou, foi só naquela época lá. Mas, enfim, então o treinamento era só individual, não é? E paralelamente o estudo. E em que momento da tua carreira de árbitro tu sentiu que deu liga? Claro que estamos sempre aprendendo, crescendo, evoluindo, mas tem aquele momento que no inconsciente a gente diz, valeu a pena, dei certo.
Eu não tenho, hoje olhando para trás, a minha carreira é de sucesso, não é tudo que eu consegui, conforme você falou na sua introdução aí, 3 Copas do Mundo, o único brasileiro a apitar 3 Copas do Mundo, tem 2 na América do Sul, são meia dúzia no mundo, eu acho, trabalhei na Olimpíada em Sydney, 2 Copa América, vários jogos, decisões, não é? Apitei 2 temporadas no Catar, que fui convidado também, final de Mundial de Clubes, uma série. A carreira minha, quando olho para trás, eu me encho de orgulho, que foi tudo com muito sacrifício, com muito empenho, com o apoio da minha família, não é? Da minha esposa, dos meus filhos, todos me apoiaram, e eu consegui. Mas em 95 eu apitei um clássico Grenal, né, que eu fui muito bem, muito elogiado, e o que deu up na minha carreira, em 97 eu já era árbitro da FIFA, 1997, em 98 eu trabalhei na final do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, Corinthians e Cruzeiro. Aquele jogo passou para todo o Brasil, e eu fui muito bem, eu e meus assistentes, José Carlos Oliveira, Jorge Paulo de Oliveira Gomes, o Fabiano na época foi o árbitro reserva, gaúcho, Fabiano Gonçalves, e fomos muito bem naquele jogo. A imprensa deu nota 10, inclusive o Arnaldo César Coelho, que hoje é meu amigo, deu nota 10 para a arbitragem, e ali deu up. Tanto é que depois eu apitei a final 99, a final 2000, a final 2001, a final 2002. Então ali foi o up da carreira, e foi nessas outras competições, na Olimpíada em 2000, na Copa do Mundo 2002, enfim. E, Simon, qual o segredo para manter um jogo sob controle, com os atletas respeitando a autoridade do árbitro? Conta para nós como era o teu relacionamento com os boleiros. Muito bom, muito bom. Até porque eu joguei futebol. E uma vez o Falcão, o Paulo Roberto Falcão, grande jogador, camisa número 5 da seleção brasileira, do Internacional, da Roma, ele me disse, observando um jogo em que passava na televisão que ele estava trabalhando, ele disse: tu jogou bola? Eu digo: joguei. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sempre tive tinha um certo controle da bola e tal, não era nenhum craque, mas também nunca fui perna de pau. Então, esse entendimento, essa leitura do jogo que eu fazia, é que levava. Eu apitei 20 grenais, eu coloquei uma meia dúzia para a rua, nos 20 grenais que eu apitei. Grenal é o clássico mais difícil de ser arbitrado, porque eu conversava com o jogador. O árbitro apita, fala, e depois o árbitro aplica cartão. O árbitro não é inimigo do jogo, não é inimigo do jogador. Tem que ter esse entendimento. E o que me fez muito árbitro de futebol foi aí no amador. Foi aí em Taquari, apitando o jogo, aí taquarense, campo encharcado, sem segurança, um ou dois brigadianos, e assim no interior todo do estado, que tu tinha que levar na conversa, não tinha que tu estar mostrando cartão toda hora, tu tinha que levar na conversa, coibir o jogo violento, né, a agressão tem que coibir, agora reclamação tu leva no papo, e os jogadores sentem isso, e aí tu demonstra conhecimento, técnica e competência. E aí tu exerce a autoridade com personalidade, autoridade que é diferente de autoritarismo, não é? A autoridade, tu mantém o controle, e longe desse autoritarismo, tomara que não volte mais esses tempos aí, não é? Que sou um ferrenho defensor da democracia. Então, com autoridade, com respeito, tu conduz um jogo. Então eu fiz essa base muito boa, que falta muito hoje para a arbitragem, que eu noto. O cara se forma e ele já quer apitar no Beira-Rio ou na Arena do Grêmio. O cara se forma no Rio de Janeiro, já quer Maracanã. Em São Paulo, já quer o Morumbi. Então, não é assim que se faz. Tu tem que caminhar, tu tem que trabalhar, tu tem que subir degrau a degrau. É assim em qualquer profissão. Então, eu acho que eu me dei muito bem nessa carreira, porque eu fiz uma base muito boa. Então, eu tinha o respeito dos jogadores, eu conversava com os jogadores, né, e mantia sempre a ordem e levava o jogo até o fim com tranquilidade. Pois é, e tu citou com muita propriedade o Grenal. Em seguidinha a gente vai falar das Copas do Mundo. Mas antes, vamos falar da Copa do Mundo do Rio Grande do Sul, que é o Grenal. Pelo que a gente verificou aqui, você comentou, foram cerca de 20 clássicos. Era o jogo mais difícil, e como era dosar a carga emocional que esse jogo dá, não deixando atrapalhar isso no campo. Quem joga são os jogadores, mas os julgadores, público, estão atentos a qualquer erro que a autoridade máxima da partida, o árbitro, possa cometer. Eu gosto muito, eu falo de todos os meus jogos, evidentemente, mas devo falar do clássico Grenal.
tá? Até o 10º Grenal, isso eu tenho em fita cassete, na época tu gravava em fita cassete, eu sempre guardei tudo que é jornal, eu tenho um arquivo muito bom, jornais, a minha esposa gravava os jogos em fita cassete, não é, para colocar no DVD, e eu tenho, depois transformei em CD, e a fita cassete também do aparelho gravador, eu gravava. Teve um programa muito famoso, não é, no Rio Grande do Sul, da Rádio Gaúcha, Sala de Redação, quando dava gosto escutar, com o professor Rui Carlos Osterman, com o saudoso Vianney Carlet, com o Kenny Braga, com o Sérgio Cabral, Ibsen Pinheiro, Paulo Santana, e até o 10º Grenal, Paulo Santana, que foi um grande cronista aí no Rio Grande do Sul, que também já está em outra dimensão, ele disse e agora há pouco tempo eu coloquei no gravador lá em casa, estava reescutando isso aí, tenho ficado bastante em casa, trabalhando de casa, e aí o Paulo Santana diz, Kenny Braga, o Paulo Santana gremista, o Kenny Braga colorado, disse, olha, alguma coisa está errado, Kenny Braga, não pode estar certo, esse estado sempre foi dividido em maragatos chimangos, sempre foi dividido azul e vermelho, não pode estar certo isso, porque o Grêmio Internacional querem Carlos Simon para apitar o Grenal. Isso foi até o 10º Grenal, ou seja, foi unanimidade para apitar Clássico Grenal, os Grenais até o 10º. Depois teve, evidentemente, que não é assim a vida toda, um problema do outro, aí um time não queria, o outro queria e tal. Então, nesses 20 Grenais que eu apitei, iam muitas palestras que eu dou pelo interior do estado e tal, onde tem uma comunidade mais identificada com o Grêmio, sempre me pergunta, Simon, e aquele Grenal do recuo de bola que o Bolívar deu para o Klemer, e sempre pergunto isso, porque o Grenal nunca termina no domingo ou na quarta-feira, isso prossegue, né? E eu disse, olha, foi bom até você levantar essa questão, porque num Grenal, onde tudo é polêmico, até um arremesso lateral, a pressão é enorme, o jogo é o estado dividido. E aí, para te ver, dentro de casa, eu tenho 4 filhos, 2 colorados e 2 gremistas, né? Então, você vem me falar de um recuo de bola. Tudo bem, eu não vi no campo, não vi porque eu fui chamar a atenção do Tinga, do Rockenbach, não me lembro bem, e não vi o Bolívar recuar. Vi o Klemer pegando com a mão, mas o recuo com o pé, eu não sei se foi com a cabeça, com o peito, porque eu não vi no campo, eu vi posteriormente e já reconheci esse erro publicamente. Então, o Klemer pegou, né? Aí eu digo para ele, olha, isso aqui foi um erro, né? Depois que eu vi na televisão eu reconhecia, sem problema nenhum, tá? Porque no campo eu não marquei a infração porque eu não vi, tem que ficar bem claro isso, e é um tiro livre indireto na linha da grande área, que são 16,50 metros. Olha, eu apitei mais de 1000 jogos, tiro livre indireto ali nunca saiu gol, tá? É um erro menor. Em Grenais que tu vê pessoas que não deram pênalti, o cara que levou a bola com a mão, o outro que expulsou equivocadamente, tá cheio, né, nesses Grenais, nessa história desse belo e lindo clássico nosso aqui. Então, quando eu apito isso, as pessoas vêm me falar, o cara olha assim e diz, pô, isso aí é um erro muito pequeno tratando de um Grenal. Por isso que eu te falei que eu gosto muito quando as pessoas questionam esse lado do Grenal, né, em que infelizmente aconteceu, eu não vi na oportunidade, acabei me equivocando. Mas é o nosso maior clássico, é o clássico mais difícil de ser arbitrado, é a pressão de todos os lados, né, da imprensa, torcedores, é na rua quando tu sai, é no supermercado, é na praça, mas eu sempre soube trabalhar muito bem nisso e conversar, porque o mais importante de tudo isso é as pessoas, o Simon errou porque ele não viu, não é? Mas a minha conduta, o meu caráter, sempre deixei muito claro em que lado que eu estou, da história desse país, e a questão da honestidade, que para mim é fundamental, não é? Então eu exerci minha profissão em cima disso, desses princípios, não é? Da honestidade, da lealdade, e evidentemente como ser humano cometi alguns equívocos nesses 1000 jogos, 1000 e tantos jogos que eu apitei. Mas o Clássico Grenal é uma maravilha, eu gostava muito de apitar, mas é extremamente difícil. Não, e o erro de arbitragem faz parte, porque o jogador erra o gol, o goleiro pode sair mal, o zagueiro comete a falta. Dentro de 90 minutos, o olho humano vai falhar, isso acontece. Como é que era essa preparação pré-jogo, Simon? Eu diria para ti que a falibilidade faz parte do ser humano. Nós olhamos aí outras profissões também, médicos se equivocarem, e aí é mais difícil ainda, porque muitas vezes é uma vida que está em jogo, advogados se equivocarem, não é? Hoje nós temos várias interpretações no STF, qualquer a falibilidade faz parte do ser humano, não é só os árbitros que erram, o jogador que erra, isso é perfeito, é só o patrão velho lá de cima.
Agora a preparação era essa, eu treinava muito, eu lia os jornais, eu ficava em casa, domingo de tarde eu ia apitar, tomava meu chimarrão, que me acompanha sempre, tomava um café, lia os jornais, eu fazia reunião com os meus assistentes e ia para o jogo, né? E aí era dentro do campo, eu estava preparado para isso, e o negócio era deixar a bola rolar. E quais eram aqueles jogadores que tu considerava, agora talvez possa falar, mais chatos dentro de campo? O mais chato deles no Brasil, isso eu disse para ele porque é meu colega de Fox, hoje de ESPN, foi o Zinho. O Zinho realmente... o Zinho mas era um cara educado, como é até hoje, sim, um cara tranquilo, jogador de futebol, só que ele é aquele cara que ficava em roda, toda hora, mas isso, Simão, mas aquilo, Simão, mas agora uma pra nós, não sei o quê. Ele ficava redemoinhando em volta do árbitro. A nível internacional, né, aqui depois teve no Internacional, mas aí mais no final da carreira, que era o D'Alessandro, também gostava muito, não é? E a nível internacional, o Riquelme do Boca Juniors também. Esses 3 craques de bola, um melhor que o outro, tá? Mas gostavam muito, mas sempre era uma reclamação em que era uma conversa tranquila, não era xingamento, não era palavrão, não era nada disso. Era uma conversa tranquila, eles eram os líderes das equipes deles, mas ficou no campo isso aí sem problema nenhum. E ambos jogavam muita bola. Por vezes a gente pode pensar que o jogador que chega junto, que marca, é o que mais reclama, mas interessante essa tua percepção. E era muito diferente apitar jogos entre brasileiros comparado com os confrontos internacionais que você apitava? Internacionais, tu pegava jogos de colombianos com argentinos com uruguaios, que sempre o tom subia um pouco mais, não é? Eu não cheguei a apitar Brasil e Argentina, que também é a maior rivalidade da América do Sul, mas os outros, Uruguai e Argentina e outros jogos, o bicho pegava, Libertadores da América também, né? Eram jogos difíceis de ser arbitrados. Nas 3 Copas que você apitou, lembro que todas as atuações foram impecáveis. 2002 não teria como porque o Brasil foi campeão, mas de 2006 e 2010, acha que poderia ter chegado a apitar uma semi ou até uma final? 2002 foi a primeira Copa, eu trabalhei em 2 jogos, e aí fiquei, porque a FIFA tem um critério do seguinte: quando a equipe vai para as quartas de final, o árbitro daquele país regressa. E pela primeira vez isso aconteceu, do Brasil ir para a final, e foi campeão, e eu fiquei lá, né? Os árbitros ficou eu e o alemão Markus Merck, que o Brasil e a Alemanha decidiram, ficamos até o final, mas não apitamos mais nenhum jogo, tá? 2006 eu apitei 3 jogos, bem, poderia ter ido adiante. Agora 2010, a final dessa competição era Carlos Simon, Altemir Hausmann e Roberto Braz. O nosso trio foi impecável, e aí sem falsa modéstia. Eu era o árbitro mais velho da competição, com 44 anos de idade, completei 45 em 2010, em setembro, e os próprios árbitros, nossos colegas, no transcorrer dos treinamentos, falava: o trio brasileiro está muito bem. E estava, porque o jogo mais perigoso na primeira fase foi Estados Unidos e Inglaterra, tá? Em que o Bin Laden estava vivo e ameaçou botar uma bomba no estádio, porque os maiores inimigos, não é, no mundo árabe, segundo eles, são os Estados Unidos e a Inglaterra. Tanto é que a segurança era tanta, e outro dia eu disse para minha mulher, eu devia ter batido uma foto com ele. Eu me cruzei com o John Biden no vestiário, eu fui aquecer, quando eu voltei, no vestiário não, no túnel que dá acesso ao vestiário, eu me cruzei com ele. Hoje é o cara mais importante do mundo, verdade, presidente dos Estados Unidos. Na época ele era vice do Obama, e tanto é que os Estados Unidos mandou ele para lá. Ou seja, quando eu vi ele cruzamos lado a lado no túnel, eu fui pro vestiário e disse pro Altemir e pro Braz: aqui hoje não morre uma mosca. Pro vice-presidente dos Estados Unidos está aqui, é porque, e de fato, eles bloquearam o espaço aéreo, caiu os computadores da FIFA, etc e tal, e aí eu apitei esse jogo. E depois eu fui apitar no Soccer City o jogo da Alemanha e Gana. E lá, os próprios da FIFA disseram: brasileiro, nota 10, vocês vão ficar aí até o final. E nós estávamos se preparando para a final. E aí aconteceu política e mais política, que existe em qualquer parte, em qualquer lugar, e nós fomos sacados daquela grande final,
e da Espanha com a Holanda, ficaram só os europeus. Se você pegar das semifinais às finais, foi só os europeus que ficaram. A Copa da África foi extremamente política, e aí sim eu sinto que nós poderíamos ter trabalhado na final, mas é coisa da vida que segue, e vamos embora. E Simon, qual jogo tu lembra como o melhor da tua carreira? E se tu tiver um jogo também que tu considera o pior, quais foram essas partidas que tu tem na mente? A que tudo deu certo e a que tudo deu errado? Não, a pior foi que eu tenho um erro grave na minha carreira, que eu não podia ter errado, mas também não vi no campo de jogo. Eram quartas de final da Copa do Brasil, 2008, 2007, foi Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã. Eu deixei dar um pênalti para o Atlético Mineiro. Ali eu errei no campo, não vi, depois eu vi na televisão, enfim, daí eu reconheci também o erro, pronto. Agora, os melhores são vários, os melhores. As finais de campeonato que eu fiz, todas, não é? Para mim a principal foi 2002, aquelas 8 pedaladas do Robinho, 3-2 pro Santos, no Corinthians, no Morumbi. Aquele foi um jogaço de bola, né, e que ficou marcado fortemente. Depois, no mesmo ano, 2002, eu fiz Real Madrid e Olímpia, também outro jogaço. 2009 fiz o jogo do Barcelona, né, grandes equipes que eu trabalhei, todos os 7 jogos que eu trabalhei na Copa do Mundo, né, sendo o brasileiro que mais apitou jogos em Copa do Mundo, também foram extraordinários. Os clássicos grenais nem se fala. Então foram vários jogos, várias decisões, não é? Foi em torno de 45 decisões que eu apitei na minha vida, contando evidentemente juvenil, juniores, amador também, que eu trabalhei em algumas decisões, campeonatos estaduais, que na época eu fazia quase todos do país. Então, boas lembranças. Ainda outro dia eu estava olhando um livro, esse que eu tenho, que eu anotei todos os 1.098 jogos, 1.198 jogos, né, quase 1.200, eu estava olhando e me lembrando de quando eu lá, que eu ia para o interior, eu tinha tudo anotado ali nesse meu caderno, que eu tenho, um caderno grande. Então, foram boas lembranças. São boas lembranças. Que legal. Estamos aqui com Carlos Eugênio Simon. Com 45 anos, você deixa os gramados e vai para a telinha. É algo que tu já tinha em mente? Como foi passar para o lado de cá, o de quem julga? Olha, 2010 eu encerrei minha carreira, né? Diga-se de passagem, encerrei no ápice. Eu trabalhei na final do Campeonato Brasileiro, dia 5 de dezembro de 2010, que eu encerrei minha carreira. Fluminense e Guarani, a decisão do Campeonato Brasileiro. Trabalhei na final da Copa do Brasil, Vitória e Santos. Trabalhei na final da Recopa, Estudiantes e LDU na Argentina. Não trabalhei na final da Sul-Americana, porque jogava Goiás e Independente. Não trabalhei na final Libertadores, porque foi Internacional em Chivas. Só para dizer que das 5 finais do continente, 3 eu trabalhei, as outras 2 não tinha como. Então, ou seja, terminei minha carreira por cima, né, com média 10 na CBF, dos 31 jogos em que eu trabalhei naquela competição. Enterrei realmente por cima e estava na ponta dos cascos. Se na época pudesse, hoje, depois, eu parei porque 45 tinha que parar. Em 2013, a FIFA reviu todo esse processo e liberou até 50. Se na época fosse até 50, eu seria forte candidato para 2014, também a Copa aqui no Brasil, mas infelizmente não deu. Tá? E eu tive algumas propostas. Em 2010 eu parei, em 2011 eu fui instrutor de árbitros da FIFA, estive na FIFA em Zurique, participei de algumas viagens no mundo, né, como instrutor de árbitros. Foi quando a Fox Sport entrou no Brasil em 2012, tá? E um diretor da Fox veio conversar comigo, e aí eu me acertei com eles. Ele me fez uma proposta extraordinária, né, e eu queria exercer o jornalismo, e foi o que aconteceu, né? E hoje estou do lado de cá, olhando com o meu olhar, que é do conhecimento meu, que eu aprendi dentro do campo, mais com o jornalismo, e fazendo crítica quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, não é bem pontualmente assim, não defendendo, porque não é uma visão corporativa, eu não sou corporativo. Então por isso que eu te digo, vários árbitros que conviveram, muitos foram meus alunos, não é, muitos eu orientei, mas no campo de jogo o telespectador está ali para acompanhar a melhor informação, melhor comentário. Então é daí que eu me pauto por esse critério, e estou hoje muito feliz como funcionário dos canais Disney, da Fox e da ESPN. E a sua estreia na Fox foi em 2012, em um Inter e Once Caldas na Libertadores. Primeira transmissão da Fox no Brasil, inclusive. E desde lá, tu se consolidou como a voz da arbitragem na emissora. E transformações aconteceram na arbitragem. Neste período, a principal delas foi o uso do VAR. Qual a sua opinião sobre o uso que se faz atualmente dessa tecnologia? Eu sou favorável ao VAR.
Eu acho que tem coisas no campo em que o árbitro não consegue ver porque são frações de segundos, né? Então, uma bola que entrou tem que ser dado gol. E aí, com o auxílio da tecnologia, o árbitro consegue ver o lance e confirmar o gol. Agora, do jeito que está sendo usado, é extremamente equivocado. Os árbitros têm que ser treinados para isso, para aprender a manusear a ferramenta. E não acontece. Por isso que nós vimos o jogo parado 5, 6, 10 minutos, e muitas decisões extremamente equivocadas. Agora é uma ferramenta que veio para ficar. Eu estive na Copa da Rússia em 2018 como comentarista. Lá eu falei com o Berludi Colina e com o Máximo Sacca, que são os dois que comandam a arbitragem mundial, né? Conversamos várias vezes, foram meus companheiros de mundial, Colina 2002, o Bussaca 2006 e 10. Então conversamos bastante. Então eu digo com certeza, o VAR é uma ferramenta que veio para ficar e que tem que auxiliar a arbitragem. Só que para isso tem que treinar muito bem os árbitros. E sobre o VAR, o aspecto de lances de interpretação. VAR é para analisar lance de interpretação? Isso não aumenta o número de cabeças dando opinião sobre algo que gera dúvidas? O árbitro não tem que se meter, o VAR não tem que se meter em lance interpretativo. O protocolo é bem claro, para lances claros e óbvios. Isso é que é o VAR. A bola entrou no gol, 2 metros, 3 metros, ou entrou, gol é gol, tá ali, entrou, o VAR viu que é gol, o árbitro não deu, tem que ser chamado VAR. Um pênalti escandaloso, que até o pipoqueiro do lado de fora do estádio viu que é pênalti, o árbitro não deu, tem que ser dado esse pênalti. O cara deu um soco na cara do outro, uma expulsão claríssima nas costas do árbitro que ele não viu, tem que ser expulso. No mais, lance interpretativo, esquece, é do árbitro de campo. E esse é outro que o árbitro no Brasil está pecando, ele está usando o VAR como um amuleto, não é? Como uma muleta, que ele pega e espera o VAR decidir para ele tomar a última decisão, tá? Então, tá errado, o árbitro tem que apitar o jogo do campo. Se caso acontecer um grande erro desses, o VAR é acionado e aí toma a intervenção correta. Toma a decisão correta. Perfeito, a gente tem visto muito isso. As grandes discussões do VAR, me parece que são esses lances aí que não deveria ter essa interferência. E para a gente finalizar, quais os teus planos profissionais atuais? Você está no Grupo Disney e pensando em futuro, é seguir nos comentários? Seguir nos comentários. Eu estou muito bem na Disney, não é? Eu quero continuar como jornalista. Eu recebi alguns outros convites para comandar a arbitragem aí no mundo afora, não aceitei, porque agora eu estou bem, não é? Em casa, com minha família e trabalhando num canal conhecido mundialmente, não é? A Disney é dona de boa parte dos canais, enfim, no mundo todo. Então estou muito bem na Disney, comentando boas competições, Copa Libertadores, Liga Europa, o Campeonato Inglês, o Campeonato Espanhol. Então grandes competições, eu mais ou menos tenho uma ideia, não é? E atuo e vejo árbitros do mundo todo trabalharem, porque eu trabalho com isso, então estou muito bem. Até digo para o pessoal, se quiserem ler, eu escrevo também, tem um blog no canal da ESPN, tem um blog ali, escrevo meus textos e trabalho como comentarista. Então, estou muito bem por enquanto, não penso em... Perfeito. Muito obrigado pela participação, Simon, por ter aceito o nosso convite. Foi demais ter tido esse papo sobre a tua carreira e sobre a arbitragem no programa de hoje. Foi demais ter tido esse papo. Sei que a sua agenda é muito corrida. E ano passado eu entrevistei o Renato Marcília e quase no fim eu tive que fazer uma pergunta para ele que todos adoram questionar. Se o profissional é gremista ou colorado? Ele manteve a curiosidade da galera, disse para ficar no imaginário de cada um. E você, vai pelo mesmo caminho? O árbitro depois começa a militar no futebol, entendeu? E foram aí 27 anos. Eu gosto de um jogo bem jogado. Não é? Meu time de coração é o Gaúcho do Braga. Então, o futebol bem jogado e tal, e lá pro centro do país, acaba a gente torcendo para Grêmio, para Colorado, quando joga contra as equipes do centro do país, porque para eles é só eles que interessam. Como eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos, 2 gremistas e 2 colorados, já fui com eles no antigo Olímpico, na Arena, com os filhos colorados no Beira-Rio. Estou muito tranquila quanto isso, entendeu? Mas o time onde meu pai foi um dos fundadores, meu falecido pai era o Gaúcho do Braga, e é esse que é o meu time do coração. Então tá certo, abração, Simon, e a gente volta a conversar mais pra frente.
Tá bom, eu quero deixar um abraço a todos, eu quero dizer para todos se cuidarem, que usem máscaras, que tomem vacina assim que tiver a possibilidade. Claro, com certeza. Se puder ficar em casa, fique em casa e que nós vamos sair dessa. Então, um abraço a todos aí. Valeu, este foi Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo, Olimpíadas, Libertadores, cerca de 20 anos de arbitragem, um dos maiores árbitros da história do Brasil, hoje comentarista do Grupo Disney, canais Fox Sports e ESPN.